uma divindade. Sua religião é definida, talvez pela tradição familiar, a qual você foi introduzido ao longo da sua infância. Mas quando nós olhamos para a Escritura e perguntamos qual é a nossa religião e o que é que a gente usa para dar base para o que é a nossa religião, nós não encontramos isso sendo definido por fatores litúrgicos tão externos assim. A liturgia da qual eu participo no domingo, a placa denominacional ao qual eu submeto a minha presença no domingo à noite, o grupo de credos que eu assumo historicamente. Quando nós olhamos para a Escritura e questionamos como identificar a nossa própria religião, nós encontramos coisas muito mais profundas, que têm início no nosso interior, no nosso coração. A linguagem bíblica, principalmente no Antigo Testamento, quando fala do coração, não fala no sentido grego, da sede das emoções, mas fala no sentido mais holístico, da sede de todo o nosso homem interior. Guardar algo no coração é guardar na mente, é guardar nas emoções, nos afetos, em quem nós somos de forma completa. Então, quando nós falamos sobre o nosso homem interior, sobre o nosso coração, nós estamos falando sobre quem nós somos em sua inteireza, não apenas naquilo que sentimos. Quando olhamos para a Escritura, sobre o modo como religião é definida, nós olhamos para algo que fala sobre o nosso interior, sobre o nosso homem completo dentro de si, mas que se expõe de alguma forma, que sai de alguma forma para além de nós. Eu tenho, então, o texto de Ezequiel como um dos textos principais em toda a Escritura, acerca de como nós olhamos para as idolatrias do nosso coração. Quando um pastor chega falando sobre idolatria do coração, parece que a gente está simplesmente diante de uma gambiarra teológica, porque a Bíblia fala muito de idolatria, e à medida que a Bíblia fala de idolatria, a Bíblia está lidando com uma série de culturas animistas, culturas de pessoas que compõem imagens e se prostram diante dessas imagens, e nós brasileiros não temos uma cultura animista à nossa volta, nós não temos pessoas adorando a imagem de antepassados à nossa volta. Então parece que o pastor, para não perder a força dos textos do Antigo Testamento sobre idolatria, ele inventa essa idolatria do coração para ver se consegue dar utilidade para textos que foram úteis para povos do passado e que talvez não sejam tão úteis para nós hoje. Mas quando a gente chega em Ezequiel, nós temos Ezequiel recebendo os anciãos na sua casa. Os anciãos da diáspora estavam ali reunidos num tipo de sinagoga embrionária na casa do profeta, ali em Ezequiel 14, e Deus aparece ao profeta e revela algo sobre os líderes da cidade ao profeta Ezequiel. Em Ezequiel 14:3, Deus diz: estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Quando nós queremos identificar a idolatria, nós estamos, antes de tudo, identificando aquilo que nós adoramos no nosso interior. Idolatria não diz respeito apenas a dobrarmos os joelhos diante de imagens, como uma acusação que você faz a católicos romanos por rezarem a santos do passado e terem seus ícones nas igrejas. A idolatria começa com algo que está dentro de nós. Veja, Deus está falando a Ezequiel acerca dos líderes de Israel. Não era do povo, eram dos pastores. Não era dos cristãos comuns, não era do chão de igreja. Ele está falando da liderança da comunidade. Os mais sábios, os anciãos, saíram da região de Judá, largaram a idolatria pública, queimaram os ídolos a Baal e a Astarote, mas esses ídolos continuam vivos no interior deles. Quebraram as imagens, mas dentro do coração deles, essas imagens ainda estavam elevadas lá. Por isso que o verso 19 diz que eles caíam em tropeços ímpios por causa dessa impiedade. Por isso os versos 4 e 8 diz que esses homens cometiam abominações e iniquidades por causa dessa idolatria. Você quer saber qual é a sua religião? A primeira pergunta que você faz é: qual é o pecado por trás do meu pecado? O que é que há dentro de mim que eu elevei alto, que me motiva à abominação e à iniquidade? Quando você peca, você muitas vezes acha que o problema é meramente comportamental. Eu tenho um problema com a pornografia, eu só preciso parar de usar a internet sozinho. Eu tenho um problema com relação ao dinheiro,
eu só preciso parar de ficar roubando por fora aqui na empresa. Eu tenho um problema moral e para resolver meu problema moral eu só preciso resolver o meu comportamento. E o que Deus está dizendo para Ezequiel é que os nossos comportamentos provêm de coisas que nós elevamos no nosso interior. E à medida que elevamos ídolos no nosso coração, outros deuses, coisas que tratamos como mais altas do que outras, nós cometemos abominações e iniquidades. O meu primeiro trabalho como um conselheiro bíblico, quando alguém chega no gabinete preocupado e perguntando sobre os desafios no casamento, sobre lidar com depressão, sobre lidar com os vários desafios da vida, parte do trabalho é descobrir qual é o pecado por trás do pecado. Sem fazer isso, você não consegue lidar com os desafios do seu casamento, você não consegue lidar com a sua saúde psicológica, sem fazer isso, você não consegue lidar com relacionamentos humanos, você não lida com ministério, com trabalho, com criação de filho. Se você não parar de olhar para si como uma mera máquina comportamental, para passar a olhar para si como uma pessoa que possui dentro de si uma força de idolatria que te leva ao comportamento, você nunca vai entender a complexidade da tua ética, da tua vida com Deus, da tua verdadeira religião. Porque a verdadeira religião é aquilo que está por trás do nosso pecado. Quando você peca por quê? Quando você é grosseiro por quê? Quando você se ira por quê? O que é que foi ofendido aí? O que é que foi machucado aí? O que é que há aí dentro que te leva a comportamentos que desonram o Deus vivo? Você quer identificar a sua verdadeira religião? Eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou luterano, eu sou isso, eu sou presbiteriano, e eu sou corintiano, e aí você tem as várias religiões do mundo. Como é que você identifica a tua verdadeira religião? Você identifica a tua verdadeira religião quando você descobre a qual Deus você está prestando sacrifício quando peca. E você encontra o pecado por trás do pecado, e você encontra qual é a origem do teu comportamento ímpio. Às vezes, eu recebo no gabinete homens com problema de pornografia, eles acham que o problema é a pornografia, querem instalar algum aplicativo no celular para o pastor receber o local que eles estão acessando na internet, querem que a esposa fique vigiando como tipo de mãe o que eles usam nas redes sociais, e a verdade é que nós ignoramos muitas vezes que existem motivos diferentes para os mesmos pecados. Há homens que procuram pornografia porque se sentem fora do controle das próprias vidas e querem controlar alguma coisa. Há homens que vão para a pornografia porque estão cansados e querem encontrar um tipo de descanso e paz para a alma. Há homens que procuram sexo pura e simplesmente de forma fácil e preguiçosa. E se você não identificar o que é que te leva para os teus pecados, você não identifica qual é o Deus que você está adorando nos seus pecados. Agora, Ezequiel é só um texto. O principal texto que existe em todo o Novo Testamento para falar sobre idolatrias interiores, certamente é o texto de Mateus capítulo 6. Quando Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre riquezas, e falando sobre riquezas, fala sobre o modo como nós adoramos coisas. Jesus não usa o termo idolatria do coração, mas ele fala de um tipo de serviço como escravo a uma manifestação do dinheiro que ele chama de mamon. É uma linguagem que provém do aramaico. No aramaico, mamona é posses, é riqueza, é coisas que você valoriza. Ele não está falando de um ser humano ou de um tipo de entidade, mas Jesus personifica a riqueza como um tipo de Deus, como um tipo de personalidade a qual você entrega um tipo de subserviência como escravo. Então, o que é a nossa idolatria? Primeiro, nossas idolatrias são os pecados por trás do nosso pecado. Em segundo lugar, e aí a gente vai para Mateus 6, 19 e 21, o pecado, a idolatria, é o nosso tesouro oculto. É o que o texto diz no verso 19: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é o teu Deus? Qual é a tua religião? É aquilo que você entesoura no teu coração. Qual é o teu grande tesouro? Qual é a tua grande riqueza? Qual é o teu grande valor nessa vida? Onde é que você está trabalhando para ajuntar? Você vive para ajuntar o máximo de prazeres físicos possível? Você vive para ajuntar e entesourar o máximo de reputação que você puder? Você vive para acumular dinheiro e recursos? Você vive para tentar galgar cada vez mais respeitabilidade, ou então algum tipo de visão ministerial em que as pessoas olham para você e veem ali um pequeno Deus? O que é o teu tesouro?
O que é que você atesoura? O que é que se você perder, você perdeu tudo? O que é que se você perder, você perdeu tudo? É a família? São os filhos? É o cônjuge? É o emprego? É a vida acadêmica? É a reputação? É a beleza? O que é que se você perder, é melhor morrer? O que é que se você perder, a vida para de valer a pena porque você perdeu toda a tua riqueza? Eu lembro quando eu era um estudante de ensino médio e a professora falou sobre o grande crash de 29, aquela grande crise nos Estados Unidos em que milionários ficaram pobres da noite por dia, então pulavam do alto dos prédios de Wall Street. Eu lembro o primeiro pensamento que eu tive quando eu vi aquilo. Eu disse, esse cara está se matando porque ele ficou igual a mim. Ele está pulando de um prédio porque ele não quer ter a vida que eu vivo. Para algumas pessoas, perder umas coisas é pior do que perder para outras pessoas. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, engordar é pior do que morrer. Para alguns homens, ficar pobre é pior do que morrer. Para outras pessoas, perder os graus acadêmicos, perder a glória e a reputação é pior do que morrer. O que é que para você é pior do que morrer porque você perdeu todo o tesouro dessa vida? Em terceiro lugar, a nossa idolatria é a doença dos nossos olhos. É o que diz o versos 22 e 23. Os olhos são lâmpadas do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Tem dois problemas nesse texto que faz a gente, às vezes, não entendê-lo corretamente. Aqui, quando ele fala de olhos bons e olhos maus, não é no sentido moral, de bondade e maldade, mas é no sentido de saúde. Um olho bom é um olho saudável, o olho ruim é o olho doente, é o que diz exatamente no grego bíblico aqui. A gente tem um olho saudável e um olho doente. Se teu olho for saudável, ele é a luz, ele é a lâmpada do teu corpo. Porque é lâmpada, e é a segunda questão que às vezes a gente tem de mal aqui, na nossa leitura mais científica da Bíblia, a gente acha que o autor bíblico vai usar as coisas do jeito que a gente usaria modernamente. Então, quando a gente, lâmpada emana luz, o meu olho não emana luz, o meu olho percebe luz. Mas o que ele quer dizer é que o que ilumina o meu corpo, ou seja, o que me dá como um ser humano completo a possibilidade de ver e de reparar na luz e ser afetado pela luz, é o olho. Por isso o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho estiver doente, eu não consigo enxergar, eu vou ver tudo escuro, vou ver tudo preto, eu vou ser cego. Se o olho estiver saudável, vou ver as coisas corretamente. Esse é um texto que aparece num contexto de idolatria às posses. Então, o que é um olho doente? O que é cegueira aqui no texto? É idolatrar as coisas. O que é a cegueira? O olho ruim é não conseguir ver as coisas como elas realmente são, porque eu só consigo ver o meu Deus, eu só consigo ver o meu dinheiro. O que é um olho saudável? É o olho que não valoriza, não entesoura aquilo que está nessa terra. O que é a minha verdadeira religião? A minha verdadeira religião é aquilo que me cega para as outras coisas. Qual é a tua obsessão na vida? O que é aquilo que te faz enxergar tudo de modo errado, ao ponto de todo o resto ficar nublado para ti? É a política, ao ponto de te fazer desprezar o teu trabalho, tua família, os teus amigos, em nome de um ideal e de uma ideologia? É um relacionamento que faz você abandonar a sua família, abandonar o seu marido, abandonar a sua esposa em nome de uma aventura? O que é que faz com que você se segue para o resto? Veja, você segue esses canais de empreendedorismo e você vê aqueles cortes de Instagram, de podcasts, metade deles são falsos, nem existem, o cara gravou na sala, não é? Olhando para o nada, e você tem ali alguém dizendo, olha, você precisa ser obcecado pelo seu sucesso, você precisa viver focado no seu alvo e no seu objetivo. E isso é uma grande escola de idolatria, porque é a idolatria que faz você só olhar para uma coisa, é a idolatria que te cega para outras coisas, é a idolatria que faz você olhar para uma coisa só na vida, e nós não olhamos para uma coisa só, nós não focamos a nossa vida em elementos da realidade, tratando esses elementos como se fossem toda a realidade. Essa é justamente a definição de idolatria para alguns autores. Nós olhamos para a vida de forma saudável, a idolatria nos cega, é o jeito do autor dizer que a idolatria nos emburrece, a idolatria nos deixa idiotas, a idolatria nos faz burros. Você tem que ser muito idiota para trocar a sua esposa pela secretária, tem que ser muito idiota, muito jumento para trocar o seu marido por um colega de trabalho. O pecado não é só um erro moral, o pecado é uma burrice, é uma idiotice. É claro
que a gente vai cair do precipício e a gente continua acelerando o mais rápido que pode. Não é só uma imoralidade, é loucura. É loucura. Você é um idiota. Você é um idiota quando você escolhe o caminho do pecado. O pecado, então, é o que nos cega e nos faz não conseguir enxergar as coisas como realmente são. O idólatra é aquele que ninguém consegue convencer. O idólatra é aquele que não está disposto a ouvir uma opinião diferente. O idólatra é aquele que não consegue olhar as coisas por outro lado. É aquele que é intragável, que é intratável, que uma conversa é impossível. Porque a sua idolatria nubla a sua capacidade de enxergar as coisas. Ele está doente. A tua idolatria é o teu Senhor. É o que diz o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e às riquezas. A quem você serve na sua vida? Talvez você viva acolcheando entre dois caminhos de vez em quando. Adora a Deus no domingo, na segunda-feira existem outras adorações competindo pelo teu coração, e você acha que consegue. Você acha que consegue adorar a dois senhores? Você acha que consegue agradar a Deus e agradar ao mundo, agradar a Cristo e agradar ao ego? Você acha que consegue viver essa vida dupla no teu coração? Mas a verdade é que alguma hora o falso Deus vai cobrar a tua dedicação exclusiva. Alguma hora, cochear entre dois caminhos vai chegar numa encruzilhada onde você vai definir a sua verdadeira religião, e à medida que você vive duplamente, você vive fortalecendo aquilo que muito em breve vai te levar para longe do único Deus verdadeiro. A tua verdadeira religião é definida em termos do teu verdadeiro serviço. A quem você serve ao longo da tua vida, a qual sentimento você tenta saciar ao longo da tua existência. Em quinto lugar, a tua idolatria é a tua preocupação. Nós validamos demais as preocupações humanas e acreditamos que somos muito justos naquilo que tira a nossa paz, naquilo que nos causa ansiedade, naquilo que faz com que vivamos pensando e preocupados e trabalhando em nome disso o tempo todo. Mas aí Jesus lida não com o luxo, Jesus lida com o básico. Porque o evangelho ele é um tanto intragável às vezes. Não é o tipo de coisa que a gente consegue aceitar se não houver um Cristo vivo e um Espírito Santo entrando no nosso coração e mudando quem nós somos. Ele vai dizer: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, não se preocupem quanto ao que irão comer ou beber. E ele faz um longo discurso sobre a vida ser mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas. As aves dos céus não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai que está no céu sustenta as árvores. Será que nós não valemos mais do que as árvores? Então Ele vai nos sustentar, então não precisamos viver preocupados. Você está preocupado com as contas? Você está preocupado se vai ter o que comer amanhã? Você está preocupado com o que vestir? Está preocupado com o que comprar? Está preocupado com a fila do show da Taylor Swift? Não é? Você está preocupado com casar? Você está preocupado com a faculdade? Está preocupado com o Enem? Você está preocupado com o quê? Existe um nível saudável, obviamente, de preocupação que provém de um nível de responsabilidade para com as coisas. Eu tenho que ser responsável por isso aqui, há problemas a serem resolvidos, eu tenho um nível de preocupação, mas Jesus vai no básico da vida. Você não tinha que estar preocupado sequer com alimento, você vai ter o que comer amanhã. Você não tinha que estar preocupado sequer com roupa, você vai ter o que vestir amanhã. Você não tinha que estar preocupado com a sua vida, porque a sua vida está sendo cuidada por outra pessoa. A sua vida está sendo cuidada por Deus. E é muito fácil que nós vivamos presos às pequenas coisas do dia a dia, preocupados com o nosso crescimento financeiro, preocupados com a nossa capacidade de pagar tudo o que queremos comprar e todos os brinquedos que gostaríamos de ter. A gente tem um fenômeno mundial hoje do chamado pai de pet. O pai de pet é o indivíduo que, por algum motivo estranho que só psicólogos podem explicar, passam a tratar animais como gente. Não é o caso de quem tem o seu cachorrinho ou o seu pet. Eu tenho um pet lá em casa, é o Rantaro, certo? É um hamster que teima em não morrer, não é? Me disseram que ele só ia durar 1 ano, aquele bicho está durando mais do que eu gostaria, não é? E o Rantaro está lá, engordando às custas da ração cara que eu tenho que comprar para ele, porque eu inventei de comprar um rato, não é? Para mim é um rato, ele é um rato, certo? Mas algumas pessoas não só criam bichinhos, algumas pessoas
tratam aqueles bichinhos como se fossem gente, comemoram o aniversário do bichinho, fazem dia das mães sem ter filho porque tem um bichinho, e esse negócio. A gente ri do pai de pet, a gente zomba do pai de pet. É ridículo, é tosco, é um fruto da modernidade absolutamente soft que a gente vive, é uma bobagem. Mas todos nós corremos o risco de sermos pais de apartamento, pais de conta bancária, pais do carro, pais da viagem de férias, pais do emprego. A gente pega pequenas coisas que Deus nos deu no dia a dia e nós tratamos como se fosse o nosso pequeno tesouro. Como Gollums destruídos, a gente pega coisas da vida e transforma na nossa grande divindade. Entesouramos, servimos, nos preocupamos como se fossem tudo. A gente tem que fazer terapia porque o cachorro morre. E parece ridículo. Mas a gente tem que fazer terapia porque não ganha mais o mesmo salário, não conseguiu aquela viagem para a França. A gente tem que buscar ajuda psicológica porque a gente perdeu todas as estribeiras, porque não conseguiu realizar o sonho de casar no exato buffet que eu gostaria, e a gente fica preocupado com tudo na vida, como se esta vida não fosse um sopro que vai passar brevemente e então encontraremos uma eternidade com Deus. E essa vida existe para ser vivida, para além dos pequenos sonhos que nos preocupam, tem que ser vivida a fim de construir algo para o reino de Deus, a fim de entesourarmos um tesouro nos céus. A nossa preocupação tinha que ser o reino, que a gente coloca em primeiro lugar, porque a nossa verdadeira religião é definida por aquilo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas preocupações. O que é que te preocupa acima de qualquer outra coisa? Não é que você não se preocupa com seu bichinho, ou com seus filhos, ou com sua esposa, ou com seu salário, ou com suas viagens. Mas o que é que você se preocupa acima de qualquer outra coisa? É com agradar o Deus vivo? É com implantar, a partir da plantação de novas igrejas, o reino de Deus? É com avançar a obra missionária? É com largar o teu pecado? É com ter Cristo como teu Senhor, o teu amigo, como alguém que faz parte da tua vida de fato? Ou você se preocupa com as mesmas coisas que o mundo se preocupa? Ou você tem as mesmas tensões que o mundo tem? Os teus colegas ímpios do trabalho se preocupam com dinheiro igual a você. Os seus colegas do ensino médio se preocupam com o Enem igual a você. As tuas colegas da igreja se preocupam com as futilidades do dia a dia igual a você, e você é igualzinho ao mundo, cheira como o mundo, fala como o mundo, sente como o mundo. E as tuas preocupações são as mesmas, e ao invés do mundo encontrar em você um centro, um tótem de contato com a eternidade, onde encontram em você um tipo de preocupação completamente diferente, o mundo encontra em você um igual, um companheiro, um irmão. A nossa verdadeira religião é a nossa libido, é a nossa vontade exagerada. É o que a gente encontra em Efésios 5 e em Colossenses 3, quando Paulo vai falar sobre nossas vontades desordenadas. É uma ganância a idolatria. Em Efésios 5,5 ele fala: porque bem sabeis isso, que nenhum avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E em Colossenses 3,5, assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância, que é idolatria. Esses dois textos, traduzidos por ganância ou ganancioso, são uma tradução ruim, na minha opinião. Para mim, a palavra grega fala de desejo exagerado, que geralmente está atrelado a dinheiro, e quando atrelado a dinheiro, desejo desordenado pode ser traduzido por ganância, mas nesse contexto, Paulo está falando de sexualidade, tanto em Efésios como em Colossenses. Desejo desordenado, então, aqui para mim, não pode ser traduzido por ganância ou como ganancioso, mas por um tipo exagerado de libido, um tipo exagerado de vontade sexual. E ele trata esse tipo exagerado, essa vontade, essa ganância sexual, como idolatria. E aqui a gente tem o próprio Paulo usando a linguagem de Ezequiel. Existe uma idolatria que se manifesta não em eu me dobrar as coisas. Existe uma idolatria ao eu me dobrar ao sexo. É uma idolatria ao eu desejar gananciosamente de forma errada. O que é que você deseja acima de tudo? Qual é a sua libido? Qual é a sua grande vontade? Qual é o teu tesão? É o sexo pura e simplesmente? Ou você tem outras libidos que crescem no teu coração e que te fazem olhar para a vida com essa ganância, essa vontade de posse total e absoluta? Em último lugar, a nossa idolatria
é a nossa adoração. E de fato aqui a gente chega ao grande ponto acerca de como nós identificamos a verdadeira religião do nosso coração. Claro que esses 6 pontos anteriores marcam o que é que nós adoramos acima de tudo. O pecado por trás do pecado, aquilo que nós entesouramos no coração, aquilo que adoece os nossos olhos, aquilo que nós tratamos como Senhor, aquilo que nos preocupa, aquilo que desejamos acima de tudo, mas também está atrelado ao modo como nós adoramos. A gente encontra isso em Romanos 1, por exemplo, quando no versículo 23, falando da idolatria, Paulo diz que os homens trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. E ele descreve a idolatria, então, como uma entrega a uma sexualidade desviada. Agora, homens com homens, mulheres com mulheres, torcendo o uso natural dos seus corpos, se entregam livremente ao pecado. E então eles citam outra série de pecados que estão atrelados a essa mesma idolatria. Paulo está dizendo, então, que os nossos pecados provêm de uma adoração no coração, onde nós trocamos a glória de Deus pela glória do homem. Glorificamos a nós mesmos, adoramos coisas semelhantes ao homem corruptível, e nisso desonramos ao Senhor. No fim das contas, a pergunta a ser feita é: o que é que você adora? E a única resposta genuinamente cristã é: todos os dias eu luto para não adorar a mim mesmo. Porque a verdadeira idolatria, de onde vem todos os pecados, é a idolatria de si. É isso que a gente encontra em que a gente encontra em Gênesis, quando a serpente tenta a humanidade ao pecado e promete que ao comerem do fruto, homem e mulher poderiam arbitrar sobre o que era o bem e o mal, e assim seriam iguais a Deus. A promessa da serpente é que Adão e Eva seriam iguais a Deus. A promessa que nos foi feita então com o pecado é que nós seríamos deuses de nós mesmos, e quando pecamos, isso não se cumpre. Ao invés de nos tornarmos Deus iguais ao Senhor, nos tornamos menos parecidos e menos imagem dele. O pecado nos prometeu que seríamos iguais à divindade e continuamos tentando agradar a serpente, e todos os dias tentamos adorar a nós mesmos. No fim das contas, por mais que as idolatrias tenham seus aspectos intermediários, lá no fundo, toda idolatria é uma adoração de si. Lá no fundo, existe uma religião competindo nos nossos corações com a religião ao Deus vivo, que é a adoração do ego. Essa é a raiz de todos os pecados. Se é o pecado primordial, a queda em Adão e Eva, que motiva todo o pecado que provém daí, então o pecado primordial do ser humano é a idolatria de si mesmo, é a adoração a si mesmo. Logo, no núcleo de todos nós, há esse pecado que gera outros pecados. Você pode chamar de egolatria, você pode chamar de orgulho. Esse é o motivo pelo qual ninguém pode dizer que alcançou a humildade e venceu o orgulho. Você pode dizer: pastor, larguei o álcool. Pastor, larguei a pornografia. Pastor, larguei o roubo. Você não pode dizer: pastor, larguei o orgulho. Pastor, alcancei a humildade. Por que você não pode dizer isso? Porque dizer isso é dizer que você venceu a natureza adâmica. Se o orgulho, se a adoração de si mesmo é a base de todo o pecado, é a origem dos nossos pecados, então nós venceremos o orgulho em nível definitivo apenas quando Cristo vier e nos tirar dessa natureza pecaminosa e nos revestir da natureza divina. Até lá, continuaremos lutando contra a nossa própria adoração. Até lá, todos nós estamos tentando ser deuses de nossas próprias vidas, e essa é a origem de todo o mal do nosso ser. É daí que surgem os desafios em casa, é daí que surgem os conflitos familiares, é daí que surgem as drogas, é daí que surge a pornografia, é daí que surge o assalto, é daí que surge a mentira, é daí que surge a preguiça. Tudo vem do fato de que no nosso coração nós criamos um altar de ouro lindo e nos prostramos a mim. Qual é a sua verdadeira religião? O que é que você adora de fato? Todos os dias você tem que reconhecer a Deus: Senhor, eu me amo profundamente. Senhor, eu me adoro. Senhor, eu estou tentando ser Deus todo dia. Senhor, arranca de mim toda falsa adoração. É por isso que o chamado do Evangelho começa com: negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, diz Mateus 16, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O passo primordial
para encontrarmos em Cristo a verdadeira adoração, é matarmos no altar do Cordeiro o louvor e a glória ao nosso próprio nome. Que Deus nos ajude a construirmos igrejas que apontam o mundo a uma verdadeira adoração e não a adoração daquilo que há em nós. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de meditação que o Senhor nos traz, que o Senhor possa ajudar a quebrar, Deus, essas falsas divindades que tanto lutam na nossa alma para fazer com que não te adoremos definitivamente. Essa adoração de si, Senhor, essa autoadoração nos leva a adorar outras coisas, a adorar a glória, a adorar os prazeres, a adorar o conforto, e essa adoração, Deus, quer nos levar a adorar outras coisas, como adorar um filho, como adorar um emprego, como adorar um colega de trabalho, como adorar uma posição eclesiástica. Que o Senhor nos ajude, então, Senhor, a identificar os pecados por trás dos pecados. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a identificar o que é que nós entesouramos acima de tudo. Que o Senhor nos ajude, Deus, a corrigir a doença dos nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer os outros senhores que tanto queremos servir. Que o Senhor nos ajude a abandonar as preocupações desse mundo. Que o Senhor nos ajude a controlar o nosso desejo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a adorarmos exclusivamente ao Teu nome. Assim eu peço, no santo nome de Jesus. Amém.